Fala, rapaz. Olha aí, grande Evandro, camisa bonita, rapaz. Opa, deixa o fantasma aqui, cara, daqui, meu. Gostei muito da camisa, viu, particularmente. Custou caro, cara. Isso aqui eu comprei em Nova York. Rapaz, não é todo mundo que tem não, viu? Belíssima, belíssima camisa aí do Conference. Belíssima camisa do Conference. Deixa eu apresentar aqui para quem raramente não lhe conhece. Vou falar aqui um pouquinho da apresentar aqui o professor Evandro Della Vecchia, certo? Procurar aqui. Vamos lá, professor Evandro Della Vecchia. Acho que a metade da live vai ser só para falar dele aqui, né? Só para apresentar. Autor do livro Perícia Digital, da Investigação Análise Forense, da editora Millennium. Mestre em Ciência da Computação, bacharel em Ciência da Computação, técnico em Rede de Computadores, processamento de dados, é perito criminal na área de perícia digital desde 2004, do Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul. Professor de uma ruma de curso. Isso aí realmente vai ser uma história longa aqui para poder falar da onde da aula. Mas entre eles, professor do IPOG aí, da nova MBA do IPOG aí, de perícia digital, segurança da informação e perícia digital. Né? E dizem que o coordenador é um cara muito bom. Rapaz, tenta. Inclusive, ele tem o último livro do professor, esse aqui, ó. Esse aqui é o último livro do professor Evandro Della Vecchia, né? Vale a pena vocês adquirirem. Tem dois grandes motivos aí. Primeiro que acho que isso aqui é a última publicação, né? Agora de 2019. Anterior a essa publicação tem o meu livro. Tem um azulzinho aquele, né? O azulzinho, esse aqui é o anterior. Né? Pera aí um pouquinho. Aqui, ó, propaganda também. Esse aqui sai mais caro, quer ver? Olha aí. Olha aí. Não faz inveja, não. O meu aqui também tem, aqui, ó. Na verdade, tem três grandes motivos para você adquirir esse livro aqui, né? Tem três grandes motivos aqui. Ele é um livro, é a última publicação que a gente tem sobre computação forense, hoje, no mercado. Surgiu meses depois do meu. Então, é o último, penúltimo aqui, para quem não sabe. Tem um capítulo aqui de forense em DVR, né? Que aí eu acho que eu não conheço outra literatura que fale sobre DVR. Então, essa aqui tem. Então, vai outro motivo aí para vocês adquirirem esse livro. Sem querer fazer propaganda. E o terceiro motivo, não menos importante, é que eu escrevo aqui na contracapa. Aqui, ó. Aí, então, pronto. Esse vale mais. Na contracapa eu estou lá. Então, tem aí outro motivo aí para adquirir o livro, não? Vai custar mais cerveja isso aí. O professor Evandro Della Vecchia, ele é faz parte da história da publicação de livros no Brasil, né? Lá atrás, acho que o primeiro livro a ser publicado sobre computação forense no Brasil foi do professor Pedro Eleutério, da Polícia Federal. Espetacular, cara. Eu acho que a segunda publicação, talvez até um pouco antes, não me recordo agora, tem que dar uma olhadinha. Acho que até tem um. Por acaso, tá aqui, ó. Acho que essa é a primeira literatura no Brasil que fala sobre computação forense, editora Novatec. Ele é fininho, mas é eficiente. 2011. 2011, é? Se eu não me engano. E aí depois desse veio o livro do Evandro, né? Rasgação. Olha aí. O Jefferson falando. Cara, mas é muito bom, cara. Eu sou fã do Evandro aí. E eu tive a sorte de virar um amigo, admirador. No último Interforensics foi assim. Eu fui prestigiar o lançamento do livro dele e fui prestigiar o lançamento do meu livro. Então não tem concorrência, assim, né? Não tem. Não tem não. Na verdade, tem outra literatura que eu indico demais, chama-se O Tratado da Computação Forense, um livrozão grossão e tal.
Mas, assim, quando eu fui criar o meu, eu recebi o convite da editora Leude para escrever o meu, tá? Eu convidei alguns grandes feras aí para serem coautores do livro. Exatamente, o grande mestre Vilar, o Gustavo Vilar, já vou anunciar hoje que nós teremos um segundo Forensics Week, e que vai ser, já começa segunda-feira que vem, e vai começar com o Gustavo Vilar, viu? Do Tratado de Computação Forense. Então, nós teremos Gustavo Vilar aqui na próxima segunda-feira, para deixar muito claro aí. Amanhã nós teremos aí o José Antônio Milagre, né? Grande figura, José Antônio Milagre, perito e advogado de direito digital. Então, teremos aí um viés aí do direito para a gente discutir amanhã também. Vai ser bem interessante, a discussão vai ser muito legal aí amanhã, vale muito a pena, não podem perder aí. E é muito legal, quando eu fui construir o meu livro, eu tive a preocupação de trazer capítulos que não tinham tratado. Tanto que tem um capítulo aí sobre análise comparativa de software. Então vale a pena você ter o tratado, porque tem muita coisa que não tem no meu livro. O meu tem coisa que não tem, e do Evandro tem coisa que não tem nem no meu nem no tratado. Então não É é um triângulo concorrência, amoroso. é um triângulo amoroso aí da computação forense, entendeu? Cara, Vale tem muito a esses três pena. aí e mais outros tantos, não adianta. Nenhum é igual ao outro. Às Não, vezes o não, mais não. pequenininho vai trazer alguma coisa nova que o outro não tem, cara, não adianta. Alguém está perguntando aí, o tratado tá em que edição? Cara, tá na primeira edição, e aí vamos começar já o trabalho de redigir a segunda edição aí e tal, entendeu? Então, existe aí uma possibilidade aí de já esse ano a gente ter uma segunda edição do Tratado de Computação Forense. Tá travando para vocês? O Marquinho está perguntando aqui. Vejam aí se está travando para alguém aqui. Minha internet, em tese, ela é boa. Estamos aqui com uma participaçãozinha legal. Rapaz, Evandro, vamos lá. Eu vou fazer logo a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é uma pergunta com viés de um humor negro aí. E aí, tá nessa onda de coronavírus aí, tá mais fácil cumprir mandado de busca e apreensão? Não precisa Cara, acordar tão cedo? não, mas eu ultimamente, aí uns poucos meses, eu estou um pouco fora da perícia digital e estou lidando com um cadáver. Então esse trabalho não para. Então eu estou num plantãozinho aí faz uns 4, 5 meses para sair um pouquinho da perícia digital, mas continuo estudando. Mas estou vendo mais Você está gente indo para o morta do que local de viva. crime, né? Está indo mais para o local de crime, né? Isso. E aí Não, é não muito para, legal, cara. assim. Tem uma coisa que pouca gente sabe, assim, e deveria saber, é que no âmbito penal, o cara que faz a coleta da evidência está impedido de fazer a análise, né, Evandro? No âmbito penal. Isso. Não é possível, não tem problema, não. E aí, ou seja, aquele cara que produz a prova não pode ser aquele que analisa. Então, tem esse impeditivo. E aí, alguns institutos de perícia começaram a fazer um negócio muito legal, que é pegar uns caras muito bons da equipe de perícia e formar uma equipe de local de crime. O Evandro vai lá no local de crime, coleta, de repente, até vestígios digitais também, né? Depende de cada caso e tal, né? E aí ele pega e leva aí para um outro perito poder fazer e tal, né? Mas apesar que é meio mórbido esse negócio, né? E até quando tem uma operação de pornografia infanto-juvenil, o perito que vai no local e faz a coleta live, e até alguma análise no local, não é o mesmo que faz a pós-mortem. Então tem todo esse cuidado para que depois o advogado não se aproveite, né, desse furo aí e derrube tudo. Exatamente. Isso é muito importante, isso é muito importante. Mas me diga, tu tá na perícia criminal há quanto tempo, irmão? Desde 2004. Então a gente está aí 16 anos e pouco. É que eu entrei com 12 anos, né? Dá para ver aí. 12 anos, mais 16, 28. 2004 eu tinha mais ou menos isso mesmo também. Eu tinha uns 9 anos de idade, 2004. Naquela época não precisava ter curso de nada, isso aí era mais tranquilo. O Edson perguntando aqui, a Binho, o que acha? Já foi? Não estou entendendo, Edson. Faz aí, reformula a pergunta aí.
Tem algumas perguntinhas aqui que a gente já trouxe para esquentar aqui nossa conversa aqui. Tem o arroba investiga direito. Investiga direito, 9 anos, Luiz. Que é isso, Ismael? Que é Muito isso, obrigado. Ó, investiga direito, ele perguntou, professor, qual curso superior o senhor considera mais indicado para seguir carreira de computação forense? Bom, aí eu digo o seguinte, tu quer ser perito oficial ou não oficial? Se quer ser perito oficial, tá, assim, para não ter nenhum problema em nenhum estado, para ficar pipocando e fazendo todos os concursos, faz ciência da computação. Porque não tem erro, todo lugar vai aceitar. Tem lugar que não aceita tecnólogo, tem lugar que não aceita sistema de informação, é uma bagunça, não tem uma unificação. Cada estado faz a sua lei. E a PF tem um decreto de 2004 que fala todas as áreas. Por incrível que pareça, a PF até ela é mais mãezona do que muitos estados, porque ela não limita somente o bacharelado, ela aceita tecnólogo desde que tenha aquelas nomenclaturas lá no decreto. E já os estados não. Tem estado que limita a bacharel e ainda alguns cursos específicos. Mas com certeza a ciência da computação mata tudo. Sim, quem não começou a fazer e tem esse foco é melhor. Agora, quem quer ser perito digital um perito ad hoc, um assistente técnico, quer fazer uma perícia particular na empresa, que nem envolve justiça, aí, cara, pode ser tecnólogo em segurança da informação, pode ser bom, ciência da computação também, só que ciência da computação, ele é mais assim, o nome já fala ciência, né? Então tem algumas disciplinas lá que não são muito técnicas. Já segurança da informação, acho legal, redes de computadores, acho legal, e qualquer outro mais abrangente aí. Porque aí é o conhecimento técnico do cara que vale mais. Então, por isso que o tecnólogo já pediu a formação. Mas aí, para perito oficial, tem essa chatice aí de alguns estados exigirem bacharelado. Aí é melhor ter o maior para pegar o menor. Tem que olhar no edital, né? Cada edital, o cara pode olhar. O pior é que o cara pode olhar até para o edital do concurso anterior e no posterior, no mesmo estado, os caras terem mudado isso, né? Realmente Mas pode aí acontecer também. o cara que vê o último edital já é o primeiro passo. O cara que quer ir mais a fundo vê a lei do estado, vê a lei lá do plano de cargos e carreira do perito. E aí não pode fugir da lei, a não ser que altere a lei no próximo concurso, mas é muito difícil alterar uma lei. Tá? Aqui teve alteração na lei de 2014, que incluíram uma área nova, que é a área 18, que vale tudo. Tá? O cara pode ser formado em gastronomia. Eu achei um absurdo, sinceramente, mas enfim, aí eu não vou entrar nesse mérito. Eu Não, queria mas ter, assim, eu queria ter um perito de gastronomia aqui em casa, seria bem interessante. é umas panquecas, uma lasanha. Mas Cara, enfim, mas assim, outra coisa, porque tá na lei essa área 18, no último concurso aqui não aceitaram a área 18. Então, está na lei, é permitido. Agora, o edital elege as áreas mais importantes. Com certeza, as mais importantes sempre vão englobar a computação, porque a demanda é gigantesca. E aí, engenharias, alguma coisa de biologia também, geralmente a demanda é grande. Sempre vai ter vaga para isso. Joaquim falou aqui, o professor Alano Matos falou muito disso. Professor Alano Matos, grande amigo, o professor Alano Matos é um cearense também, que nem eu. Foi o primeiro brasileiro a ter sido diretor da Interpol, né? Se aposentou agora da Polícia Federal. Estava até conversando com ele hoje à tarde. Um cara, uma figura grande. Charles 123, gostei do perfil, Charles. Charles 123 pergunta: perito de computação oficial. Cara, eu não gosto muito de usar o termo perito oficial, sabia, Evandro? Sei que vocês gostam de usar isso, eu gosto de falar perito criminal, entendeu? Eu acho muito bem. Geralmente chama perito criminal em todos os estados, É, mas tem aquela onda assim que diz o seguinte, cara, mas eu atuo na perícia criminal e não sou perito oficial. Aí, cara, é uma bagunça, por isso que ainda prefiro o oficial para não confundir o cara que atua na perícia criminal e não é do estado, né? Mas sim. é a Aí ele mesma. pergunta aqui, o perito criminal, o perito oficial em computação, trabalha com cadáver? Responde aí, Evandro. Assim, ó, primeira coisa, vai fazer o concurso, vai fazer concurso para perito criminal, ponto. Tá? Ah, eu sou formado em computação, beleza, vai concorrer
na área da computação, lá 4, 5, 10 vagas. Às vezes, o edital traz uma área X, que é da informática, e uma área Y, que é perícia vale tudo, por exemplo. E aí tu pode optar, tem 5 vagas de informática e 20 da vale tudo. Essa vale tudo tem um monte de matéria que eu gosto lá, sei lá, química, física, o cara, né, gosta dessas coisas aí. Ele vai na onde tem mais vaga. Ele pode entrar pela geral e depois lá dentro atuar de informática. Pode entrar na de informática e o diretor fala, cara, tá faltando gente no local de crime. Muita gente morrendo e os computadores que fiquem na fila esperando lá no depósito, mas corpo na rua não pode esperar. Então, pega 1, 2 de informática e joga no plantão. Ou faz um rodízio. Então, assim, ó, já tive no meu concurso de 2004, 2002 foi o concurso, tá? Demorou um tempo para chamar. Teve 2 candidatos que foram chamados para a segunda turma do meu, eu fui para a primeira turma, veio a segunda, e 2 deles entraram em contato comigo e perguntaram, cara, tem que ver morto mesmo? Eu falei, tem. Eventualmente, não é sempre, mas tem. Os 2 não assumiram o cargo, porque eles não suportavam sangue. Então, eles fizeram assim o concurso sem olhar o edital direito e pensavam, vou ficar só no ar-condicionado. Não, pode ter que ir ao local de crime, sim. Mas morto não dá trabalho nenhum, quem dá trabalho é vivo. Né? Eu sempre falo isso, mas tem gente que só vê sangue e já desmaia. Aí eu acho complicado ser perito. Criminal, né? No caso, o É, período criminal. Porque assim, me corrija se eu estiver errado, porque dentro da academia, depois que o cara passa no concurso, ele vai para a academia e lá ele aprende realmente o ofício lá de perícia e tal. Então, se o cara vê local de crime, o cara estuda local de crime, o cara estuda papiloscopia, o cara estuda documentoscopia, o cara estuda balística. Então, todos os peritos de todas as áreas, eles sabem um pouco de tudo isso, né? Ele saca de balística, sabe de papiloscopia. A papiloscopia é o que a gente chama vulgarmente de impressão digital, né? Então, papiloscopia, documentoscopia, para saber se aquele documento é falso ou não, né? E local de crime, perícia de local de crime, que é essa coisa mais genérica de estar lá, tem mais relação com morte e tal. para Eu levar sou os um tiros psicopata, eu gosto um pouco de tudo isso aí, cara. tudo é legal, cara. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, assim, o nerd, né? Eu mesmo eu tinha esse preconceito. Eu entrei, só quero fazer computador, o resto é bobagem. Cara, conhece as áreas, te apaixona. Algumas, assim, são mais monótonas, algumas tem mais novidades todo dia, tá? Local de crime tem sempre novidade. Informática, por si só, sempre, claro, o tipo de crime é repetitivo, mas, assim, a criatividade da pessoa lá que esconde os dados, quando esconde, aí é outra história. A balística também é interessante. Documentoscopia sempre tem novidade. Aí tem outras lá, química, por exemplo, tem que ver se a pessoa raspou a arma. Tem alguns produtos que o cara coloca lá. E aí tem mais de 20 áreas na criminalística. Eu posso estar um pouco enganado, mas na área criminal da Polícia Judiciária Federal, o perito em computação forense, ele pega muito, acho que a maioria dos casos é de pornografia infantil. Posso estar totalmente equivocado. Mas o que me parece é a experiência que eu venho tendo, atuando, fazendo um trabalho de perito no contraditório, tá? Na área na polícia, porque assim, a pornografia infantil, ele é transnacional, é considerado um crime quase que sempre transnacional. Então, historicamente, a Polícia Federal que está à frente da investigação de pornografia infantil, né? Recentemente, aí, houve um pouco do auxílio aí dos estados e tal, mas acaba que é exceção. A regra é a Polícia Federal. Polícia Judiciária Estadual. O que é mais comum nos casos aí que envolve computação forense? Pornografia infanto-juvenil também. Tá? Muitas vezes tem algumas pessoas que atuam sozinhas aqui no estado ou nos outros estados que a gente acompanha. E aí o que mais acontece, pelo menos o que mais é apreendido, não sei se é o que mais acontece, são computadores com vestígios de pornografia infantil. Depois tem estelionato também, tem um certo número. Depois aí espalha por tudo o resto. Porque hoje, até um homicídio pode investigar no computador. Né? A gente pensa, o cara usou o computador para matar alguém, jogou na cabeça. Não, cara, ele acessou lá os dados da pessoa, ele tinha ali um diário, ele tinha um acesso indevido lá aos dados do cara, tem foto que ele tirou quando matou, filmou. E, cara, tem armazenamento de dados em geral, para qualquer tipo de crime.
Sim. É muito legal, assim, eu já participei ajudando a polícia em alguns casos, porque eu sou perito ad hoc, né? Então, eu sou perito ad hoc. Então, às vezes a gente ajuda com a polícia e você pega casos de essas brigas de facção. Essa briga de facção, eu gosto de dizer que sempre é um kit completo, né? Então, começa um membro de uma facção, pega um outro membro da facção, aí começa com sequestro, aí tem tortura, aí tem um homicídio, aí tem um vilipêndio de cadáver e tem a ocultação de cadáver. É 5, né? 5 para 1. Promoção, 5 crimes, uma vítima, né? E aí o que acontece? Você faz uma perícia no celular e os caras fazem isso daí e ficam filmando, ficam tirando foto e tal. E aí, né, a gente pega aí a geolocalização da foto do cara, da vítima, que é tirada pelo criminoso e tal, e aí isso já é o suficiente para desvendar a ocultação de cadáver, por exemplo, né? Onde o corpo foi desovado, onde aconteceu o sequestro, às vezes, onde aconteceu a tortura. Simples foto, Sim. né? Às vezes excluída já, que o cara pensa que é malandro, vai lá e exclui e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Uma vez eu Que estava bom, num né? caso. Não, uma vez eu estava num caso desses aí que os caras ficavam excluindo conversa de WhatsApp, os quadrilhos ficavam excluindo conversa de WhatsApp, e aí a gente foi recuperar as conversas de WhatsApp, era muito engraçado, os caras falavam muito de forense e antiforense. Tinha lá o Bom, Celebrite, os caras falando de Celebrite, sabe? Os caras bem informados, só não sabiam que tinha como recuperar a conversa de WhatsApp também, esqueceram de dizer isso, os caras né? estudaram. Isso é bom, eles estão estudando, eles estão escondendo mais, cara, dá mais trabalho pra gente. Mais trabalho para gente. Como iniciar, aqui o Thiago está perguntando, como iniciar a carreira em perícia para quem já trabalha com TI? Cursos técnicos ou pós-graduação? Para quem já trabalha com TI, bom, eu recomendo a leitura de livros, alguns cursos aí, como por exemplo do Marcos Monteiro, dizem que é um curso muito bom, pós-graduação também em forense, específica de forense, tá? Seja EAD, seja presencial, enfim, porque assim, ó, o conhecimento, um pouco da base de TI tu já tem, mas tem alguns procedimentos que é só da computação forense, saber as etapas lá da perícia, cadeia de custódia, sistema de arquivos, dá uma aprofundada, a criptografia é bom dar uma aprofundada também. Então, pega algumas coisas que tu vê na faculdade, lá em sistemas operacionais, por exemplo, e redes de computadores também, um pouco de segurança, junta tudo, toda essa maçaroca, bota mais uma pitada de criminalística ali, cadeia de custódia, as etapas certinho. Não adianta tu fazer um trabalho bom tecnicamente e deixar um monte de furo na cadeia de custódia. O advogado lá vai derrubar teu trabalho assim, ó, porque cadeia de custódia é essencial. Então é importante Porque fazer esse mix. é uma questão puramente conceitual até. Quando o pessoal não sabe, mas computação forense, a gente que não sabe, forense vem de fórum, que é a linguagem jurídica. Então, você tem a junção da computação e do juridiquês, aí eu tenho aí a computação forense. Então, a galera da computação forense, tem que estudar um pouquinho o direito aí, né? É bom. É bom ter uma Então, o Thiago noção, às vezes a pergunta, gente. Oi, diga. o Thiago pergunta aqui como iniciar a carreira em perícia para quem já trabalha com TI, assim foi o que eu falei agora. Então, a análise de desenvolvimento de sistema está dentro da PF criminal, é o que o professor Evandro falou, né, cara? Tem estado aí que vai permitir você, com tecnólogo em ADS, participar do concurso também, não tem problema. Mas aí o que é importante a gente entender? Que a atuação do perito ele pode se dar em várias vertentes. Porque existe o perito criminal, que é aquele perito oficial que passou do concurso da Polícia Judiciária, como é o caso do professor Evandro Alaveca, né? Mas tem aquele perito que é contratado pela defesa, né? Que é o que a gente chama de assistente técnico de defesa, que é o que eu faço muito, por exemplo. Então, muitas vezes a gente pode estar sentado aí em lados opostos de uma mesa, trazendo discussões técnicas numa audiência. Está lá o professor Evandro do lado da mesa, eu estou do outro lá, e a gente vai discutindo tecnicamente sobre o caso em si, contraditório da prova pericial. Mas sem Como brigar. também, sem brigar, obviamente. E aí, né, porque depois da audiência a gente vai tomar uma, e isso é de lei, né? Tem que tomar, é óbvio. E aí também tem o trabalho do assistente técnico de acusação, porque mesmo que o Ministério Público, no âmbito penal ainda,
Mesmo que o Ministério Público faça a denúncia do crime em questão, a vítima pode contratar um assistente de acusação, que é um advogado, ou um assistente técnico de acusação para poder ajudar no caso também. Como também, não incomum, o juiz ele pode precisar de você, uma pessoa comum, que não passou no concurso e tal, para ser nomeado para atuar como perito do juiz também, que a gente chama de perícia judicial. Mais comum no âmbito civil do que no penal, entendeu? Fora aí, N perícias que a gente atua nas empresas, atua para produção de provas para formular uma acusação, e por aí vai. O campo da perícia, na verdade, é muito vasto, né? Não se limita apenas ao trabalho dentro da polícia. Eu acho que aí o grande problema do perito digital é saber quem contactar para conseguir clientes. Então é importante que ele tenha uma rede, um network muito grande, porque às vezes ele é bom, tá? Mas ele não sabe onde chegar. Então é bom ter contato com advogados ou com outros peritos de TI, tem a PECOF, a associação. Então isso é importante. Não adianta o cara ser bom e ficar trancado no quarto. Ele tem que estar na rede, né? Senão não adianta. Exatamente. Então, assim, uma boa opção aí, que o Evandro falou, é a PECOF, né? Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, a qual eu tenho orgulho de estar à frente dela, presidindo a associação, né? E aí a PECOF, você entra no site da PECOF, apecof.org.br, tem lá, procura um perito. Aí você clica lá e tem a relação de peritos associados da PECOF por estado. Então tem muita vítima aí que encontra os peritos lá no site da PECOF, né? Entendeu? Dá uma gugada lá, quer um perito em computação forense, o cara dá uma gugada lá, já cai no site da PECOF e já cai aí nessa relação. Então é uma boa o cara ser associado, entendeu? Tem estados que não precisam nem ter informática na graduação. Quanto a isso, Joaquim, é o seguinte, se a gente fala no âmbito civil, o perito judicial que reza o cara ser nomeado como perito judicial é o artigo 156 do Código de Processo Civil. Vale a pena você dar uma olhada, porque aí ele fala quais são as regras até. E aí realmente tem partes até que não precisa nem ser formado, tá? Tem uma discussão aí bem específica. Leandro Silva, por que o perito de local de crime não pode analisar material pós-mortem? Leandro está perguntando. Quer responder ou responder? Pode falar, já puxou antes o papo aí? Cara, por que isso aí analogamente é o seguinte, lá atrás já havia um entendimento jurídico que aquele cara que faz a prisão, aquele cara que efetua a prisão, ele não pode ser o cara que faz a investigação. Por quê? Eu entendo que é uma busca de isonomia nas ações, né? Como é que a gente vai saber naquele momento da produção da prova, se a produção da prova se deu de forma correta, legal, né? Aceita não só pela comunidade científica, mas pela comunidade jurídica. Então, precisa dessa dupla validação. Então, isso foi trazido para o mundo da perícia também, essa questão. O cara que produz a prova não pode ser o cara que analisa, porque a análise tem que ser mais imparcial possível, entendeu? E isso não é só questão de Brasil, é questão de mundo lá, né? Quando a gente vai ver lá no CHFI, que é uma certificação para perícia e tal, ele fala muito uma coisa interessante, que é um dos erros comuns é você pegar o administrador de sistema para ser o first responder, ou seja, aquele cara que faz a coleta dos dados. Por que isso é ruim? Porque imagine que você é administrador de rede, teu servidor foi invadido. E aí, quando tu vai fazer a coleta, tu percebe que a invasão se deu por uma brecha que tu deixou aberta de forma ridícula. Não é comum você chegar lá, fazer uma pequena adulteração da cena do crime, que nesse caso é o sistema computacional que vai ser analisado, e você faz a coleta depois. Entendeu? Então, assim, e olha que o CHFI tem muito da legislação americana. E a gente herda muito isso da legislação americana. Estou certo aí, Hernando? É isso aí. Quanto mais isonomia tiver, melhor. Senão vai abrir uma pulga lá atrás da orelha do advogado, que vai jogar na mesa do juiz, e o juiz, na dúvida, dúvida pro réu. Então é isso aí. Quanto mais isonomia, melhor.
O Aurélio aqui está perguntando aqui, tem algum concurso para perito da PF? O Evandro aí tem um monte de curso que ele ministra preparando a galera para passar em concurso, né, Evandro? Tem algum aí em mente aí? É que, assim, ó, de todos os cargos da PF, o de perito é o que está mais preenchido, percentualmente, tá? E com a próxima turma que vai ter depois do coronavírus, sabe-se lá quando, praticamente vai lotar. Claro, tirando aqueles que vão se aposentar, que aí a gente não tem como prever, ou que vão pedir exoneração, enfim. Mas vai quase lotar. Então, de duas, uma. Ou tem que esperar um pouco aí o pessoal se aposentar, e perito é um cargo relativamente novo, não, é muito difícil aposentar, principalmente de informática. Tá? É diferente de delegado, escrivão, agente, que tem gente lá há muito tempo trabalhando e vai aposentando muito. Ou cria uma lei nova, uma lei com a criação de mais cargos. É um projeto até lá da Associação dos Peritos Federais para criar 180, ou estava falando depois em 200 vagas novas. Só que é projeto de lei, né? Até todo aquele trâmite pode demorar 1 mês ou 5 anos. Aí, e mais o coronavírus no meio. Então, eu não sei. Então, a ideia é, não posso dizer assim, ó, vai ter logo, tá? A não ser que essa mágica dessa lei seja aprovada, que nem é projeto de lei ainda, e tenha 200 vagas. Aí vale a pena ter um concurso. É difícil a PF abrir um concurso para 20 vagas, porque tem 20 vagas apenas. Aí é difícil. É mais fácil abrir aí. Vazou esses dias um programa para delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Ou seja, todos os cargos menos perito. Justamente porque perito já está quase tudo lotado. É uma das maiores âncoras aí para um cargo público, para a criação de cargos públicos, é a lei de responsabilidade fiscal. Né? E aí eu não sei como é que vai ficar aí a lei de responsabilidade fiscal depois dessa pandemia, porque essa pandemia ela está permitindo os estados se endividarem além do que a lei autorizaria, né? Mas pela condição de calamidade que está sendo vivenciado. E aí passou essa maré, eu não sei aí como é que vai ser esse efeito rebote aí. Então, se eu não tenho nenhum projeto de lei já tramitado, aliás, nenhuma lei já aprovada, eu acho difícil acontecer tão cedo. Mesmo porque eu acho que o último concurso foi ano passado, né? Ou é ano retrasado, é bem recente, né? 2018, setembro de 2018 a prova. Pois é. Perito Bruno Laerte aqui, perito raiz não tem medo de sangue, só os Nutella. Que é isso, cara? Não, cara, às vezes isso aí a pessoa não escolhe. Eu conheço gente muito boa, assim, ó, que passou em concursos excelentes, tá? Tem concurso que ganha mais que PF, por exemplo. Tem. Até lá no Senado tem um lá que é a Polícia Judiciária, não sei, a Polícia do Senado, tem alguma coisa de TI lá também, tá? Mas Uhum. tem gente que passa na ABIN, que a última prova da ABIN foi bem mais difícil que a da PF. E tem gente que passa na BIM e fala, cara, não vou fazer da PF porque não posso ver sangue. Aí o cara fala, pô, mas PF vê sangue? Eventualmente vai ver. Se inventam de matar alguém lá dentro da agência Sim. dos Correios, é a PF que vai atender. É o perito que vai coletar lá os vestígios. Tá? Então, a explosão lá no caixa Sim. eletrônico, lá do Banco do Brasil, lá nos Correios mataram uma universidade federal. Claro, o número de ocorrência é muito menor do que nos estados. Mas uma vez a cada 5, 10 anos, quem sabe, tu vai chegar na cena, aquele Dexter todo lá, sangue esparramado, e aí tu chegar e olhar aquele desmaiar, não pega bem, né? Ou então no curso de Que é formação, tu vai ver tudo. muita coisa feia também. E aí tu vai desmaiar, os caras já Uhum. vão dar um jeito. Peraí, cara, tu quer ser perito e não quer ver sangue, aí Já vai sofrer bullying na academia. nem é bullying, né, cara? Já é uma chamada no canto, ó, tu vaza. O Aurélio está perguntando aqui, o Ministério Público também tem área de perícia computacional? Tem. Cara, tá tendo sim. Inclusive tem o vice-presidente da PECOF, que é o Leandro Morales, um cara muito bom lá de São Paulo, muito fera mesmo. Ele passou muito tempo aí trabalhando ad hoc para o Ministério Público, contratado aí, não foi nem concursado, contratado, ajudando o Ministério Público em casos aí, inclusive de pornografia infantil, sabe? Então, tem uma carência grande aí, o CPP e o CPC também permitem muito isso. Inclusive, Patrecer. já tem concurso do MP que tem a palavra perito lá nos cargos. Ele fala, não sei qual é o nome, assistente
do DNP, não sei o que lá, hífen, perito. Porque o cargo Que perito é um não é... assistente de acusação, na verdade, né? É porque É um como é que a gente assistente. faz assim? O perito, ele é um imparcial. Então, nós temos o perito criminal, nós temos 3 nomenclaturas de peritos comuns. A Evandro me corrige aí, certo? Perito criminal ou perito oficial, né? Normalmente, o perito criminal é o perito oficial. Normalmente, o perito oficial é o perito criminal, mas pode acontecer que tem um perito criminal nomeado ad hoc, né? Pode acontecer, o CPP permite isso, mas existe uma série de fatores que me faz tornar impossível. Na falta de perito oficial, né? Está escrito lá, aí pode nomear. Porque assim, quando a gente fala na falta do perito oficial, normalmente remete-se à falta técnica, falta tecnicamente do perito oficial. Só que aonde eu vejo que isso se anula? Velho, nós temos os melhores peritos criminais no Brasil. Eu estou falando em relação ao mundo. Em relação ao mundo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o cara ele é um agente da polícia que tem uma graduação lá em computação, e a galera chama, ei, vem aqui trabalhar no CSI aqui, vem aqui trabalhar aqui na perícia. Te traz um monte de brinquedinho, vou te treinar e tu faz isso. Então, quando eu pego um perito, por exemplo, da Polícia Federal, se comparado com um perito da polícia do FBI, dá 10-0. Os caras são muito bons, sabe? Tanto o perito da Polícia Federal como o judiciário, a esmagadora maioria que eu conheço dos estados, são os caras muito bons. Aí o que acontece? Lá no CPP, no Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, ó, eu posso nomear um perito na ausência de um lá da polícia, né? Não é isso? Aí como é que se dá essa ausência? Velho, eu vou nomear o João, porque o João tem um conhecimento, porra, que não tem ninguém dentro da Polícia Judiciária que tem. Isso é possível acontecer? Claro que é possível, né? Eu conheço gente no Brasil que faz, por exemplo, engenharia reversa como ninguém faz. E às vezes a gente precisa desses caras para poder fazer uma análise muito punk. Só que no CPP ele diz o seguinte, ó, para eu nomear um perito ad hoc no âmbito criminal, tem que ser impar. Tem que ser 2. Velho, se eu já estou atrás de um cara que tem um conhecimento único, porque eu não estou dentro da polícia, eu vou ter que atrair 2. Isso não vai acontecer, velho. Então, nomeação ad hoc de perito é muito difícil. Muitas vezes a gente ajuda a polícia oficiosamente. Isso, na verdade, acontece até. Mas oficialmente não acontece. Já no CPP, no CPC, Código de Processo Civil, já é bem mais tranquilo. Nomeação acontece com muita frequência para casos do âmbito civil, né? Ações privadas, ações públicas condicionadas à representação, né? Isso aí já Direito é de família, mais comum. Família, trabalho, por aí vai. trabalhista, né? Exatamente. Boa noite. Para profissional que já atua na área de tecnologia, graduado, cursando pós em perícia, qual o conselho que vocês poderiam dar para que ele possa iniciar bem nesse segmento? A PECOF. A PECOF aí. Conselho. Cara, pós-graduação sempre bem-vinda, tá? Porque após em forense é tão específico, cada disciplina pega um ponto da computação forense e leva lá 1 ano e meio, 2, tá? Sai com canudo. Esse canudo pode ser importante também, porque eu quero me cadastrar aqui no Palácio da Justiça do Estado. Lá basta ser graduado, mas tu leva mais esse canudo lá de pós em perícia digital, pô, é um diferencial. Leva o teu currículo lá, que trabalhou há 10 anos na área de TI, mais da pós e tudo mais. O juiz, na hora de chamar, tem 3 caras lá que estão na lista, que estão disponíveis. E se esse cara é o único que tem a pós, o juiz tende, eu acho, né? O juiz balança mais para chamar esse cara. A não ser que ele já conheça o trabalho de um outro perito anterior e goste desse trabalho e nomeia o outro cara. Então é sempre importante, sim. Não só para aprender, como para ter o canudo também. A Natália Gonçalo fazendo um comentário aqui, atuação muito dinâmica, parabéns, rapaz, obrigado. Natália, nossa diretora jurídica da PECOF. Então, vão ter aqui participando, Natália, você, muito feliz. João Lucas fala, sabe um EAD bom para fazer pós em cybersecurity, cibersegurança e perícia forense? Primeiro que é o seguinte, me corrija se eu estiver errado, eu só conheço o único curso que reúne de forma igualitária
o conhecimento da computação forense e da segurança da informação. Esse é um projeto novo que é a MBA em Segurança da Informação e Perícia Digital, do IPOG. Não é EAD, é presencial, mas o IPOG está presente em quase todo o Brasil. E é uma aula por mês, né? Sexta, sábado e domingo por mês. Então, se você mora no interior, está longe lá da capital, é um planejamento de você ir lá uma vez por mês, porque eu acredito que esse tete-a-tete, esse estar junto aí dessa galera fera, é muito importante, essa troca de experiência é muito importante, né? Você pegar, você vai ter uma aula presencialmente com o professor Evandro Dalla Vecchia, ele é uma coisa que é insubstituível. Que assusta. Gostaria de saber se posso ser perito da parte que envolva pornografia infantil. Se posso ser perito da parte que envolva pornografia infantil. Cara, pornografia infantil, ele é uma atuação muito específica para o perito lá da polícia. É muito perigoso você ter posse da pornografia infantil, porque a lei ele só dá uma exceção onde você está de posse da pornografia infantil se você for um agente público que está indo em direção a denunciar aquilo ali. Então, nunca guardem pornografia infantil, então isso complica muito. A DOC com pornografia infantil é muito complicado, é muita exceção mesmo. Então, muito cuidado com isso. Né? É para perito criminal. Tô certo, Evandro? Certíssimo. E, claro, outra situação que tem o perito ad hoc na área criminal é quando a estimativa de atendimento é de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem um caso urgente. Tá? Eu já vi casos no interior do estado que um conhecido meu foi nomeado, tá, como perito oficial ou perito criminal aí. E eu falei, como assim, cara? Mas tem perito oficial, existe? Mas assim, ó, o delegado lá disse que a fila era grande e tinha urgência, coisa e tal. E o próprio delegado pode nomear também, não só o juiz como o delegado Sim, pode ter o sim. poder de nomear. E pronto, quis resolver mais rápido, tá? Aí o valor de onde vem e tal, essa parte burocrática eu não conheço, mas tem como nomear também. Mas não é tão comum, a não ser que a fila seja grande e poucos peritos, os concursos são raros, né? Parabéns aí para o estado do Paraná, que eram 2 vagas no concurso 2017, já chamaram uns 20 ou 30, já teve lá um monte de decreto, etc., um monte de normas lá, legais, aumentando as vagas e chamaram até a posição 50 e poucos. Tá? Inclusive eu fiz lá em 2017, tá? Na época eu ganhava até menos que aqui, continuo ganhando menos, só que eu fiz para ver como é que eu tava e tal. E agora em 2020 me chamaram na posição 55, cara. Cara, 2 vagas, 55. E aí, Foi naquela essa época eu que, tinha. Oi? foi essa que o Marcos Fábio entrou ou não? O Marcos Fábio entrou. Pronto. Ele, Legal, mais um monte legal. de gente aí conhecida. E eles falaram, cara, larga tudo e vem pra cá. Eu digo, assim, vou abrir mão aqui, eu já escalonei tudo lá, vou começar do zero. Estou velho já aqui, não aguento mais. Mas Tá é certo. interessante isso aí. Às O vezes tem. Ricardo lembrou aqui bem, o Ricardo lembrou bem aqui, o Unicível tem um curso EAD de computação forense e tem um outro de segurança da informação, parece. Muito bom. Ricardo Capozzi, boa. Ricardo Capozzi é um dos membros aí da PECOF, um grande perito lá de São Paulo, muito bom. Máximo perito. Lord of Olympus, algumas vezes os vídeos de assassinatos se espalham nas redes, exemplo WhatsApp, sim, Monteiro, cuidado com o Covid-19. Certo? Cara, eu tenho essa tosse que me persegue há muito tempo, mas isso é alergia, refluxo, tem um monte de motivo aí para essa minha tosse. Tem que E tomar um álcool que existe. passa comigo. Não, e agora estou me sentindo vítima de bullying, porque eu saí na rua e tuço, como eu tosso, tuço. Eu venho a tossir, como já venho fazendo há 20 anos, mais ou menos por aí, só que dessa vez Abre era olha caminho. torta assim, abre caminho, né? Curso free do Autópsia por Covid-19, isso mesmo, tá rolando aí o curso do Autópsia, gratuitamente, muito bom. Cara, lembrando que eu tô com um monte de perguntas que vocês fizeram,
Mas não necessariamente a gente vai responder nessa live. A gente vai passar a semana toda respondendo essas perguntas aí para todos os especialistas que vão vir. Eu vou priorizar as perguntas que estão rolando aqui na live. Essa participação de vocês é muito interessante. Como vencer a ansiedade e insegurança no momento em que receber a primeira nomeação? Que aconselho a vocês, conselhos que vocês podem nos dar. Anderson, Sam. A primeira nomeação, cara, assim, ó. Eu não sou uma boa pessoa para perguntar isso, porque eu comecei a fazer a faculdade pensando em ser servidor público, tá? Porque eu tinha um exemplo lá em casa que os meus pais trabalhavam muito, tá? Eles têm escritório de contabilidade, assim, eu trabalhava muito. E aí eu pensei, cara, eu quero trabalhar 40 horas. Hoje, no fim, eu trabalho mais 40 horas, porque é perícia, é aula, etc. Mas, enfim, eu não quero ir na iniciativa privada que os caras dizem, olha, sábado, domingo, ganha hora extra e tal, mas eu não quero isso. Isso eu pensava na época. Aí, na metade da faculdade, eu fiz concurso para 2 técnicos, técnico do MP e técnico de processamento de dados de Porto Alegre, Procempa. Passei nos 2. Na posição 10ª alguma coisa, eram 8 vagas. Eu falei, tá, azar. E aí, terminei a faculdade, meses depois eu fiz a prova de perito. Eram 4 vagas, eu fiquei em 5º, para avaliar, né? Ali na beirada. E eu, tudo bem, cara. Na verdade, e outra, eu olhei ali, 4 vagas de informática. Nem li direito o que fazia um perito. Nem sabia o que era perito. Muito menos que lidava com sangue. E nem outra qualquer coisa, não sabia nada. Cara, depois no curso de formação eu vi que tinha sangue. Eu falei, bom, agora estou aqui, vamos embora. Beleza. E no final das contas me chamaram os 3, tá? Meio que junto. Obviamente eu fui lá para perito, porque era curso superior. Eu nem sabia que era perito. Aí no curso de formação eu digo, pô, legal esse negocinho de perito aqui, né? Nem existia CSI na época, não existia porra nenhuma. Tá. Aí entrei, a gente foi a primeira turma de informática forense ali. Tinha alguns emergenciais que entraram para ficar 2 anos só. Deram uma aula de um dia, é assim, tira foto, desmonta, duplica aqui, pá, tá legal, legalzinho. A gente, na época, eu fui atrás, tinha o Autopsy para Linux, ainda muito ruinzinho lá na HTML, época. né? De HTML, web. Lento, ruim, assim. Enfim. E a gente foi montando, estudando, tudo em inglês, não tinha literatura. A primeira foi do Eleutério em 2011. Aí tinha um do Farmer lá, traduzido, não sei se foi um pouco antes, eu acho. Enfim, aí com o tempo a gente foi estudando e aprimorando e me apaixonei pela área e hoje, nem que me ofereça 3 vezes mais, eu não saio, cara. Já me ofereceram para ir para umas empresas grandes, os colegas meus que se formaram junto, empresas grandes de TI. Aí ganhavam, aqui perito, um tempo atrás, ganhava mal. Aí, 3 vezes mais, eu, cara, não adianta ganhar muito e não gostar do que faz. Então, eu estou bem aqui. E aí depois comecei a pipocar, fiz um pouquinho de documento, um pouquinho de presunto, né? Local de morte. Mas, assim, desses 16 anos, praticamente uns 15 foram só de TI. Esses 1 ano e meio aí, pipoquei um pouquinho de documento, um pouco mais de local de clínica. E todos são interessantes. Balística, um dia talvez eu faça, acho interessante, para dar uns tiros lá e ver se saiu daquela arma, acho interessante. Legal, acho legal, balística. Charles está perguntando aqui sobre estupro virtual. Charles, estupro virtual, eu queria que você abordasse esse questionamento amanhã e quinta-feira. Porque amanhã e quinta-feira nós vamos ter 2 advogados, tanto amanhã como quinta-feira, 2 grandes especialistas na área do direito digital, e os 2 vão ter opiniões diferentes sobre estupro virtual. Isso vai tornar um assunto muito divertido, entendeu? Então não esquece de perguntar isso amanhã, né? Tiago diz que atualmente tem alguma técnica de rastrear ou identificar o caminho de uma foto ou imagem compartilhada nas redes sociais? Diz aí, Evandro. Rastrear, não. Agora só se tiver lá a geolocalização, como tu falou antes. Uma vez... O fato dela não tem um metadado que vai... Metadado não. Metadado é difícil. Dependendo de que rede social, na verdade. Depende de que rede social, né? O cara manda ver o WhatsApp, por exemplo. O cara manda ver o WhatsApp, por exemplo, é um novo encoding. Ele pega os metadados anteriores, olha para uma imagem. Mas uma vez eu participei de uma investigação interna numa empresa, muito interessante.
alguém pegou um print e compartilhou um print de celular da empresa, e nesse print havia um arquivo de informação. E esse print vazou, ela divulgou por aí, um print da tela. Ok? Aí os caras chegam para mim, Marcos, como é que a gente descobre quem foi? Só tem um print sem nenhum metadado intrínseco, né? Aí tem aquele dia que você acorda mais criativo, o print ele é da tela. Então, se o print ele é da tela, ele representa a exata resolução da tela. Tantos pixels por tantos pixels. Então, eu não sei que celular é, mas eu sei qual é o tamanho da tela desse celular. E aí, pelo print, você vê que o celular é Android. Se você dá uma pesquisada na internet, você percebe que havia 18 celulares Android no mundo que tinham aquele tamanho de tela especificamente. Dentro da empresa, havia só 2 funcionários que se enquadravam em aparelhos distintos que entravam nesse universo de celulares Android possíveis. Desses 2 funcionários, só um tinha motivação e acesso àquele arquivo de informação. Isso aí, na verdade, foi mais investigação do que perícia. Nasceu da perícia por causa da resolução da imagem associada ao tamanho de tela. Então, existe aí a perícia envolvida a isso. Mas é porque é interessante. A perícia aqui fora da acusação, ela sempre está da perícia da acusação, sempre está associada à investigação. Sim. Né? Porque dentro da polícia, o que acontece? A tese de como aconteceu o crime, ela é conduzida normalmente pelo delegado. O inquérito, ele diz. Então, ele tem uma tese. Aí ele chega para o perito que é imparcial e pergunta para ele, queira seu perito me informar se isso aconteceu, isso, o perito responde. Aqui fora, a empresa me chama e disse, cara, aconteceu isso. Acha aí quem foi. Aí eu tenho que produzir a tese, eu tenho que pensar numa persona, entendeu? Aí eu vou atrás de materialidade, autoria, culpabilidade, coautor, partícipe, é uma investigação. Entendeu? É uma investigação. E é um trabalho meio solitário na acusação. Aqui fora a gente faz muito isso, entendeu? Mas é bacana, a investigação é bacana. Pois é, investigação forense. O trabalho de assintec de acusação, normalmente é uma investigação forense. Pane Bianco, eu já estou terminando uma pós em perícia forense digital, porém não sei como continuar. Tem algum lugar para fazer estágio, ver como é que é na prática? Cara, aconselho entrar aí mais uma vez na PECOF, que lá de vez em quando a gente tem uns workshops internos aí, só demonstrando práticas e tal. Estágio de perícia é muito complicado, porque normalmente a gente está tratando de um caso com segredo de justiça. Então, você pegar um cara do meu lado para ficar passando informação para ele, é bem informal isso, é bem difícil. Mas o que eu faço, por exemplo, na PECOF é orientar todos os membros lá, no caso. Cara, agora tu vai fazer isso, agora tu vai fazer isso, a gente discute caso, sabe? Às vezes sem identificar nada, sem identificar autores, né? Mas a gente discute caso, então essa troca de informação acho que ela é muito forte. O Edson perguntou se tem mercado de perícia fora da polícia. Eu respondi isso, acredito, algumas vezes, né? Te cadastro Marcos Alexandre. Te cadastra no TJ, do seu estado, para ser nomeado. Tá? Exatamente isso, Marcos. É o que diz lá o CPC 156 lá, que é o cadastro no tribunal. Além do TJ, vale a pena ir nas varas judiciais de uma em uma e deixar um currículo, falar ali com o cara do cartório, né? Porque às vezes eles olham o cadastro, às vezes olham o que está ali na vara judicial. Então, se possível, se conseguir, além desse cadastro, digamos, único aí, que deveria funcionar 100%, não é garantido que sempre funcione, é bom ir naquelas varas onde tu pode atuar, na tua cidade, na tua região, e vai, larga o cartão, currículo, dá teu jabá, diz que tu é bom, diz que tu é o melhor do mundo e pronto. Faz parte do jogo. É isso mesmo. No caso do perito assistente, qual mais ocorre para derrubar? No caso do perito assistente, o que mais ocorre é derrubar a ata notarial mal feita?
Cara, vamos falar de ata notarial amanhã. Então, é um assunto bem rico para a gente tratar sobre ata notarial. Tem algumas perguntas relacionadas a isso, viu, Marcos? Ata notarial é um assunto bem interessante mesmo, porque o pessoal confunde muito a ausência de ata aliás, desculpa, ata notarial, vamos falar isso amanhã. Ata notarial, ele é muito no âmbito civil. Então, a gente vai discutir amanhã ata notarial com ata notarial, cadeia de custódia, são assuntos bem interessantes para discutir amanhã com o José Antônio Milagre, né? Mas é um assunto rico aqui, porque o Instagram me limita no tempo de live, né? E eu fico preocupado em responder outras perguntas aqui. Mas são perguntas interessantíssimas para a gente desenvolver amanhã. Vou tratar uma hora só sobre esse assunto aí. Herbert, fala de Angola, olha que legal. Nós estamos sendo vistos aqui em Angola. No caso daquelas cidades onde a perícia computacional não se faz sentir, qual é o conselho que cria uma equipe de peritos? No caso de tribunal, você pode dizer quais são os estados que você pode atuar, entendeu? Não é isso, Evandro? Eu não escutei a pergunta direito. No fala de Angola, no caso dos estados, vamos dizer assim, nas cidades onde não há perito, aconselha criar uma equipe de peritos? Aconselha a criar? Bom, você está falando de perito criminal. Assim, em alguns estados eles ficam só na capital, tá? Porque são poucos e é melhor concentrar o material todo ali, caro. Rapaz, o Instagram estava apenas lembrando que ia cair, né? Que ia derrubar, mas agora não, agora ele foi direto aí. E suspendeu direto aí, quando fechou uma hora. Pá, aqui. Vamos estar entrando de novo aqui agora. Fala, rapaz. Para Instagram agora, porque antes estava lembrando antes, olha, vou cortar e vou derrubar você. Agora não, o Instagram derrubou de imediato agora, né? Isso aqui lembrou no tempo do IRC. Eu não sou Derruba. dessa época, eu não sou dessa época, não, cara. Eu não sou Não, do eu vi no IRC, não. YouTube. Tem uns vídeos legais no Eu YouTube sou- lá. Cara, aí o pior é que quando interrompe, tinha um monte de pergunta aqui que eu ia verificar para a gente botar aqui para responder, mas aí sumiu, né? Porque agora é uma nova. Período de empresa privada tem mercado? Tem demais, Douglas, tem demais mesmo. Tá, mas eu acho que eu fui interrompido na pergunta ali, não sei se eu Foi continuo. sim. Fala aí, por favor. Tá, então, assim, os peritos oficiais, aqui no Brasil, pelo menos, nos estados, geralmente ficam nas capitais. Na Polícia Federal também, nas capitais, com certeza, e às vezes em algumas cidades maiores do interior. Então, quando tem só na capital, tudo é apreendido no estado inteiro e enviado para a capital. E aquelas cidades, por exemplo, Santa Catarina, eu sei que eles espalharam em alguns postos perito de informática. Às vezes é um perito de informática atuando, sei lá, em 50 cidades. Tudo nessas 50 cidades é enviado para ele, tá? Por isso que às vezes um delegado lá acha e tem razão que a perícia vai demorar, tem urgência, nomeia um perito, mesmo existindo alguns oficiais ou criminais, mas ele nomeia o cara. O Edson está perguntando aqui, Marcos, perícia em RAM já fez? É muito louco. Já, principalmente para análise de malware. É... Aí, inclusive, vale a pena o que eu fiz aqui. Para quem está chegando agora me seguindo agora no Instagram, eu estou começando a postar no IGTV algumas videoaulas mesmo, assim. E tem videoaulas aí só sobre forense em RAM, né? Nas próximas semanas teremos outros vídeos, já estão gravados, para ir ficar postando de pouquinho em pouquinho, certo? Então vale a pena dar uma olhada no meu IGTV aí, que tem alguns vídeos só sobre forense em memória RAM. Joia? Já fez experiência em memória RAM já, Evandro? Não, aqui nunca foi solicitado, não.
Imagine se tivesse acontecido um ataque mundial de ransomware agora durante o Covid-19. Cara, não era para ser problema se as empresas já aprenderam a fazer o tal de backup. Né? Isso que é Pelo amor de importante. Deus, era o tal de backup, cara. Assim, nunca paguem aí, porque muitas vezes você vai pagar e não vão te entregar os dados de volta, não. Viu? Tem muitos ransomwares agora que os caras criptografam e jogam a chave fora. Então nem os caras conseguem decriptar depois, viu? Fica a dica aí. Por isso a Mau civil. caráter. Não é, velho. Aí você vai lá reclamar no Procon, né? Ou a polícia, a polícia Civil, que trabalha nas delegacias de crimes virtuais, é perito criminal? Responde aí, Evandro. Não, nas delegacias de crimes informáticos, quem trabalha é o delegado, o agente, escrivão. Tá? Assim, ó, existe uma tendência mundial, e agora também brasileira, da perícia sair da polícia. Tá? Já tem mais de 15 estados, agora não lembro se era 17, 18, 19 estados do Brasil, que a perícia já saiu da polícia. Isso, de novo, para ter mais a isonomia. Aquela coisa assim, ó, não tem a investigação ali enchendo o saco do perito, olha, faz assim, faz assado. Não, a ideia é ter uma solicitação da Polícia Civil para a perícia, o órgão de perícia. Mas tem alguns estados ainda que estão juntos, na PF estão juntos, tá? Existe lá o setor de técnico científico, tá? E a parte de investigação, mas o órgão ainda é junto. E quando o órgão da perícia é separada, o diretor-geral é um perito e não um delegado. Mas, tirando isso, funciona normalmente. Tá? Então, na delegacia de crimes informáticos, o perito não está lá. A não ser que o perito esteja dentro da polícia ainda e ele fique lá de plantão na delegacia. Aí vai ficar Legal. ditado. O Rômulo Romal Meida. Ele fez uma pergunta aqui. Estou com o livro dos senhores para ler. Qual começa primeiro? Evandro, pau ou ímpar? Lê um capítulo de cada. Não, agora é pau ou ímpar. Vai. Pau ou ímpar, vai. Ah, Ímpar. 2, 3, aí já, vai. Pô, você meu, ganhou. Não, cara, são visões diferentes. Por exemplo, o capítulo 1, que é de introdução, vale a pena você ler os dois introdução. Por quê? Porque a introdução escrita pelo Evandro é uma introdução de computação forense com a visão de um cara da perícia criminal. Quando você vai ler a introdução do meu livro, tu vai ler a introdução do cara com o pensamento da perícia ad hoc, perícia aqui fora. E é muito importante você ter essas duas visões, entendeu? Então, vale a pena você ler, assim, ler a introdução em um dos dois livros e ler um e ler no outro. Entendeu? Lê o do Evandro aí, o primeiro capítulo, aí depois você lê o primeiro capítulo do meu, fica fazendo isso. Aí depois vai ter capítulos completamente distintos, assim, e aí que vão abordar assuntos completamente distintos e até de formas distintas quando são capítulos. Tem, você pegar aqui o Forense em Smartphone no livro do Evandro, tem capítulo de smartphone, Evandro? tem. Outro não, Então, você... cara. Hã? Não lembra? Porque quando a gente começa a ter uma ruma de livro, a gente só vai consultar uma coisa ou outra, né? No final das contas, a gente acaba consultando. E aí o que acontece? Você vai ler o meu livro, o de smartphone, vai ler o livro do smartphone no livro do Evandro, é o mesmo capítulo, vamos estar tratando de assuntos completamente distintos, muitas vezes. Então vale Até a pena. ferramentas diferentes também, né? Ferramenta diferente, tudo isso, com certeza. Né? Mas na dúvida aí você começa com o Evandro porque ele ganhou no pau ímpar. Eu ia falar isso. Lembro de uma palestra que o Marcos e o Jorge Rommel, perito da PF, fizeram da FACAP, em Petrolina. Isso é fera demais. Cara, e se eu disser que o Jorge Rommel, eu já encontrei, eu conheci ele pela primeira vez que eu o conheci, foi num caso onde ele era perito criminal e eu era defesa. E foi um dos casos que a gente bateu de frente, assim, que é muito raro. Era no tapa. Mas, não, nunca, jamais, em hipótese alguma. Né? Mas foi um caso bem interessante. E depois a gente virou um amigo, um cara espetacular, muito bom, perito da Polícia Federal. Na PF tem cursos e treinamentos com frequência, ou o perito estuda por fora, as técnicas usam lá
É, diz aí tu, em relação à tua polícia aí, tem muitos cursos? Aqui, no meu estado, não. Então, cursos específicos de perícia de informática, não. Até porque nós somos poucos. Se juntar tudo num quartinho aí de 15 metros quadrados, tudo em pé, ainda sobra espaço. Então, é É, difícil. O que mais as acontece é conversas que troca eu de venho figurinha tendo, dos colegas. é, conversa que eu venho tendo com uma galera da perícia mesmo é que é meio que cada um é um herói aí e vai estudando por conta própria. Alexandre Pinheiro, um dos nossos diretores da PECOF, entrou, um dos caras espetaculares. Tá aí um cara fera aqui no mundo aqui de fora, muito bom em engenharia reversa. Thaís Nicole, funciona da mesma maneira nos tribunais de justiça? Eles enviam o material para análise até você, perito, ou você tem que deslocar e retirar? Cara, não é muito diferente não, Evandro. Responde aí, no teu caso. 99 ponto alguma coisa por cento dos casos é pós-mortem. A gente recebe o material lá na perícia, documenta tudo, começa a cadeia de custódia dentro da perícia, vai para o depósito, aquela coisa toda. Tem algumas situações que a gente vai no local quando querem um flagrante, geralmente operações de pornografia infanto-juvenil, algumas outras operações de estelionato ou coisa assim, e rara, muito mais raro ainda, mas eu já fui, era um órgão público, que eu não posso citar o nome, muito grande, tinha que analisar os backups antigos, então, em vez de solicitar lá um monte de HD, um monte de mídia deles, eu fui lá, na presença dos analistas desse órgão, a gente resgatou os backups e eu copiei todos os dados, apliquei o hash bonitinho, foto e tal, e levei para analisar em laboratório. Porque eu não ia pegar um storage deles lá, ou fitas, ou sei lá o quê. Não, a gente foi lá, analisou as bases de dados, o SQL, etc., extraiu e depois eu analisei com calma. Mas o mais comum é receber tudo, quando não são coisas grandes, né, como um storage ou coisas desse tipo, e analisar lá em laboratório. Coisa interessante aí para falar em relação a assim, como é que aqui fora aqui você foi nomeado perito de juiz? O juiz te nomeia, tal, aí tá lá o computador que foi apreendido, tá lá no tribunal. Aí você pode ir lá, pegar o produto, equipamento, botar debaixo do braço e levar para casa para fazer a perícia. Se der algum problema, tu tem uma dor de cabeça grande. Então, o que, que eu indico? É o que eu faço, o que eu indico todo mundo fazer. Você vai lá com o teu equipamentozinho, vai no tribunal, faz a cópia forense lá no tribunal, né? Deixa ainda a custódia daquela evidência, daquele vestígio de posse do tribunal, leva para você para casa com a cópia forense. Você chega em casa, faz uma segunda cópia forense daquela cópia forense e começa a fazer análise. Por que uma segunda cópia forense? Porque se der algum problema, você adulterar sem querer aquela tua cópia forense, você tem que voltar para o tribunal para isso. Eu já cumpri mandado de buscar apreensão no âmbito do trabalhista, né? Por exemplo, você pega muito espionagem industrial, que é regido pelo Ministério do Trabalho, que é federal. Então, eu vou lá cumprir mandado de buscar apreensão com a Polícia Federal, como sendo a Polícia Ofensiva, eu, perito nomeado do juiz. Aí eu vou lá e está autorizado a fazer a apreensão de tudo, mas o meu trabalho conclui quando eu entrego o laudo. Aí eu já saio da casa do cara que eu aprendi direto para minha casa, levando os equipamentos, levando papel e tudo, entendeu? Né? Isso também acontece. Mas tira um pouco do sono da gente quando a gente está com isso daí, entendeu? Fica em casa, né, velho? O Lucas aqui pergunta: para o indivíduo que passou um concurso de perito, ele tem algum treinamento ou fica só com o conhecimento que obteve na pós-graduação ou no curso, ou no caso do ADOC, tem treinamento também? Fala aí, Evandro, depois eu falo no caso do ADOC. O curso de formação, o que é comum? Pegar ali uns 4 meses e ver um pouco de tudo. Depois, é claro, depende de cada estado, mas geralmente pega a tua área, por exemplo, computação forense, chama lá os peritos de informática e fica lá uma semana com eles. Aí botando a mão na massa mesmo. E não só ficando olhando em slide, apostila, não. Senta lá do lado do cara e trabalha junto. Uma semana, 2. Esse é o comum. Não pensem que é uma coisa tipo uma pós-graduação, não.
É uns 4 meses ali geralzão, e desses 4 meses tira um pouquinho ali e senta na tua possível sessão futura para dar um gás maior aí. No caso da DOC é o seguinte, você está sendo nomeado a DOC pelo conhecimento que você já tem, né? A DOC é você para aquele caso concreto, então não existe investimento, não existe o Estado por trás, não existe um investimento que não seja apenas seu, né? Tem algumas perguntas aqui arquivadas aqui, eu vou colocar aqui na tela, olha como fica bonitinho, né? Tá vendo aí também, Evandro? Tô. Qual concurso para entrar? José Borges aí. Qual concurso para entrar na área de forense digital? Qual concurso? Aí tem as perícias dos estados e a perícia federal, tá? Agora, os cursos, aí depende de cada estado e da federal. Inclusive, eu consegui com o pessoal lá do QAP Concursos todos os últimos editais do Brasil. E vou sentar um dia aqui, na quarentena, bebendo uma, no dia que eu estou de plantão, e aí vou compilar todos esses dados e largar mastigado aí no Instagram, por região, todas as formações que precisa ter. Só não vou estudar pelo cara, porque aí é demais, tá? Mas vou deixar mastigadinho depois. Tá? Até maio aí eu consigo fazer isso. E nem fazer a prova por ele, porque é crime, né? Complica, né, cara? Perguntar aqui, eu vou fazer outra pergunta aqui. John Herbert, quais são os primeiros passos para se tornar um perito forense digital? Se puder enumerar. Tem uma ordem aí? Primeiro, tem que ter conhecimento. Tu é melhor lendo livros, assistindo cursos, tanto cursos mais curtos ou pós-graduação. Tá? Eu gosto de ler. Confesso que às vezes eu tenho dificuldade de prestar atenção, tá? Mas é de cada um. Tem gente que gosta de só ver vídeo, odeia ler. E aí, no fim das contas, lendo ou assistindo, ou os dois, tu vai pegar as ferramentas e testar. Então, o bom dos cursos, tá? Tanto lá o curso Marcos Monteiro, lá a pós-graduação do IPOG, etc., o importante é a parte prática. Tu tem lá o blá, 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 a cadeia de custódia, as etapas, bonito, legal. Para essa etapa, tu vai usar o FTK e média. Para essa etapa, o autópsia, o IPED. Para essa etapa, tal coisa. Aí o professor chega e joga uma imagem na tua mão. Te vira. Cria um ofício lá, fictício, e diz, faz a perícia. Aí o cara vai começar a entender. Porque o professor sabe o gabarito. Tá? E na vida real, ninguém sabe o gabarito. Eu pego um HD de verdade para analisar, eu não sei o gabarito. Agora, o professor que monta a imagem, ele sabe. Então, isso é legal para ver até que ponto o aluno vai. A gente não sabe nem se o cara é culpado, né? Sabe que eu faço essa sacanagem com meus alunos também, viu? Tem casos aí que eu passo com meus alunos, que eu passo quesitações que não vai ter resposta. Porque o cara é inocente, entendeu? O cara não tem evidência lá. Aí o cara fica doido, desesperado. Eu não achei. Tem aquele sentimento de frustração absurdo. Eu não achei, eu sou incompetente. Ela não vai ter, não existe. Entendeu? Eu pensei que só eu era malvado, mas tem gente que é malvada também. Cara, é porque eu quero trazer a realidade. Faz parte da realidade essa frustração, entendeu? Inclusive, a gente tem que treinar uma imparcialidade, que é o seguinte. Às vezes a gente não acha evidência no computador do cara, por quê? Porque o cara é inocente. Mas a gente sempre achar que a gente é que é incompetente, né? Mas na verdade o cara é inocente. Entendeu? Assim, a recomendação dos peritos que estão entrando na perícia criminal, o cara que não achou nada, assim, primeiro ano de trabalho dele, é interessante passar por um segundo perito velhão lá para dar uma olhada. Tá? Não porque o cara é incompetente, mas daqui a pouco um detalhezinho mínimo. Realmente não tinha nenhum arquivo, nenhum fragmento de arquivo. Mas tinha uma busca no Google há um mês atrás que, opa, isso aqui não é grande coisa, mas é melhor que nada, entendeu? Não é? Sim. Aí eu tiro, mas tem algum indício de alguma coisa. Extremamente importante, quando é possível, sempre importante. O Daniel fez uma pergunta aqui. Forense em clouds públicas, né? AWS, Azure. Já temos bons artigos a recorrer? Cara, eu confesso que clouds a gente não atua aqui. O que eu conheço foi o que eu li lá do capítulo do tratado. Alguns artigos, assim, perdidos, mas eu não foquei muito nesse assunto, então não vou saber responder, não. Eu sei que pelo pouco que eu li, ele está muito superficial ainda, tá? Tem algumas ferramentas que eu tive contato,
Celebrite, por exemplo, tem. Tu pode analisar a nuvem, mas aí tem aquela questão legal. A gente, no caso, não tinha autorização legal para acessar a nuvem do cara. Eu não vou acessar a nuvem do cara. Tá? E ali não tinha mistério, era usar a ferramenta pronta, não tinha muito que. Era só clicar botões ali, É, não é difícil. é porque Mas é questão assim, legal. é porque normalmente quando a gente fala em cloud computing, eu não chamo nem de cloud computing, eu chamo de cloud storage. Porque o conceito de computação na nuvem ele é muito mais amplo do que o que é a maioria dos serviços prestados. Né? Normalmente, o que a gente tem de serviço prestado é o disco na nuvem. Né? Você tem um Google Drive, você tem um Dropbox que está ali. E aí, dependendo da nuvem, ele está sincronizado. Tipo, o que você tem na máquina tem lá. Se tiver um softwarezinho instalado na sua máquina de sincronia, geralmente tem um softwarezinho que você tem de forense por aí que vai te entregar a senha para ter acesso à nuvem. Aí entra no que o professor Evandro falou muito bem, mas ok, eu tenho uma senha agora para entrar na nuvem do cara. Dados que não é somente o que está na máquina dele, agora está lá na nuvem. Só que aquele meu mandado de busca e apreensão, ele está direcionado àquele ambiente, mas agora eu estou indo para um outro ambiente. Aquela quebra de sigilo agora está indo para um outro ambiente. Então, existe um outro local aí que precisa de respaldo jurídico para poder ter acesso àquela informação. Uma vez que eu tenho um respaldo jurídico, aí vamos lá com a produção antecipada de prova, uma cautelar de produção antecipada de prova, intentada aí contra a operadora de nuvem, que estão todas também com sede no Brasil, onde eu peço que ela me entregue a nuvem do cara, por exemplo. Então, eu vou te entregar lá um DVD com a cópia forense, com a cópia da nuvem do cara. Então, acaba que quebrar a nuvem, sabe? Em um caso, acaba não sendo muito útil. Eu consigo produzir a prova, uma vez que eu preciso que o juiz me autorize a brincar na nuvem do cara, né? E aí você depois vai questionar sobre aqueles dados como é que foi adquirido de qualquer jeito. Existe outra opção puramente jurídica, onde apenas pedir para o juiz, por via cautelar de produção antecipada de provas, a quebra de sigilo da nuvem do cara, e aí vai ser o Dropbox, vai ser o Google Drive, vai ser lá o Amazon, sei lá, o Azure, vai te entregar aquilo ali no CDzinho, no DVDzinho, o que for, aquela nuvenzinha bonitinha no formato dele. Então, a produção antecipada de provas, a produção de provas não foi feita por mim, não tem mais o que se questionar. Né? De repente, é uma saída não muito Até eu tenho um complexa. exemplo que eu lembrei agora, falando bem, assim como tu falou, buscar os dados na nuvem não precisa nem de perícia, tá? Fala, juiz, autoriza aí lá para a empresa tal me enviar os dados do fulano de entrada, sei lá o quê, pronto, tá no CD. Mas teve um caso que o delegado lá pediu, conseguiu ordem judicial, buscou da Microsoft, do Hotmail, lá os dados de uma conta X. Veio um CD, tá? E eles mandaram o CD para perícia. Entendeu? Nem precisava, né? Mas mandaram o CD para perícia, lá eu atendi, e tinha uma senha. E aí mandaram também, junto com o ofício, uma cópia lá da Microsoft dizendo a senha é tal coisa. Ah, então eu usei aquela senha, era um zip, não lembro o que que era, abri, vi os dados lá, que era o proprietário da conta, blá, 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 lá, que eles queriam. Foi uma super perícia em minutos. Não precisava nem ter enviado para a perícia, entendeu? Eles poderiam lá na delegacia colocar o CD, ver a senha, abrir, porque eles já receberam pronto da Microsoft. Não tem nem como adulterar a integridade do material. Está ali no CD, tem ali veio o hash, tudo certinho, tudo bonitaço da Microsoft. Mas enfim, mandaram lá para a perícia e na verdade nem precisava. Então, sinceramente, nuvem não precisa da perícia, né? Pois é. Cara, Lord of Olympus fez uma pergunta aqui. Como detectar os criadores de ransomware após todas essas ferramentas de anonimato? Olha, se detectar um criador de ransomware, o cara é muito fraco. É O cara difícil, que cara. desenvolveu. É, assim, na internet hoje tem até ransomware as service, né? Então você contrata o serviço de ransomware, aí você tem um cara que dissemina aquele ransomware, e às vezes a brecha tá aí, tá? Como foi, aquele ransomware foi infectado. O que acontece é o seguinte, ó. Dentro do NTFS tem um negócio chamado Shadow Copy, certo? Que antigamente a gente usava para recuperar os primeiros ransomwares, a gente recuperava Shadow Copy.
Aí os ransomwares começaram a ser desenvolvidos apagando o shadow copy do teu NTFS lá. Aí, com isso, quando eu faço a perícia para saber em que momento foi deletado o shadow copy, eu consigo, então, saber qual o momento inicial da ação do ransomware. Então, estou começando a construir a minha linha de tempo. Quando o ransomware entrou em ação. Porque é a data e hora de quando o meu shadow copy foi excluído. Dá uma boa ideia, Evandro? Aí Né? é uma coisa mais de investigação, é legal, Salvador. É uma Cria ali investigação. Né? Porque eu estou buscando autoria aí, eu estou dando uma opção aí, certo? Aí o que acontece? Eu sei quando, a partir de quando foi excluído meu shadow copy, então sei quando o resto começou a entrar em ação. Aí eu vou começar a desenhar quais são, de repente, aí vai depender de algumas coisas, se eu consigo vestígios de qual processo chamou aquela shadow copy. Pode ser que esse processo morreu na memória RAM. Pode ser que eu não tenha essa informação pós-mortem, sabe? Mas vamos supor que entrou agora, começou a entrar, executar shadow copy na sua máquina. Se eu tiver tirar o dump da minha memória RAM, eu vou ter tanta coisa na memória RAM que às vezes até assim não está lá. Dependendo do ransom, se o ransom for fuleiragem. Aí eu vou agora tentar trilhar um caminho de como aquele arquivo chegou lá. De repente foi um e-mail. O cara mandou um e-mail com um linkzinho, com o bom e velho clique aqui, o cara clicou, e aí eu tenho um e-mail. E acontece muito isso por e-mail. E aí o que acontece? Aquele e-mail tem um cabeçalho de e-mail. No cabeçalho de e-mail tem uma pilhazinha do protocolo lá, do MTA, chamado Resaved. O primeiro Resaved que está mais perto do front é o IP, tem o IP de quem produziu o e-mail. Se a produção do e-mail se deu por um webmail, vai lá pedir quebra de sigilo. Se não, infelizmente para a gente, é muito comum a produção de e-mail ser feita por um cliente e-mail, porque o cara está disparando e-mail para todo mundo, ele usa um cliente e-mail, para debug, Outlook, o que for, dá aquela disparada. Aí aquele IP que tem lá no cabeçalho, ele é o IP do computador do cara. Então já tem o IP do provedor dele, da casa dele, do endereço dele. Aí você pede a quebra de sigilo e chega no cara. Entendeu? É uma opção. Uma opçãozinha boa. Gostou? Tá validado? Tem o carimbo da Evandro Della Vecchia? Tem uns carimbinhos ali, o carimbinho dos Correios é bom. Né? Cara, a gente exercita muito aqui fora fazendo essas investigaçõezinhas, porque é uma brincadeirazinha de Tom e Jerry, né? Porque a gente traz pra gente a responsabilidade de achar o pilantra. Uma coisa que, dentro da perícia criminal, o delegado é que perde a noite com aquilo, sabe? Com raiva do cara que tá, pô, o cara tá ganhando de mim, eu tenho ganhado do cara, existe essa disputa, entendeu? Então, isso é muito, muito interessante. O professor continua seus vídeos em GTV, são muito bons, Ricardo. Ô, cara, obrigado. Quais os primeiros passos para começar a perícia? Começar do zero, a gente já tratou isso. Galera, se eu tiver passado alguma pergunta, vocês podem refazer de novo aí, certo? Que a gente não... Marcos, com isso o perito perde o status de policial, perde arma, distintivo, isso é ruim? Evandro, responda aí o Marquinhos sobre isso. Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Assim, ó, eu entrei no IGP quando já era IGP, que antes ele era da Polícia Civil e era coordenadoria de perícia, coisa e tal. 7 anos depois que o IGP saiu da polícia, eu entrei. Então, perdeu o porte de arma e perdeu a aposentadoria especial. Tá? São duas coisas boas. Qual o argumento do pessoal da antiga lá que seria bom? Autonomia, principalmente financeira. Então, aquele dinheiro que vinha lá para a polícia, para a perícia, em vez de comprar um microscópio lá de R$1 milhão, poderiam comprar um monte de viatura e um elevador lá do Palácio da Polícia. Entendeu? Porque quem decidia isso era a polícia como um todo. No momento que tem a perícia separada, o diretor é um perito e ele fala, não, esse R$1 milhão aqui vale a pena lá para aquele microscópio para analisar lá documentos e analisar muita coisa. Essa é a vantagem. Claro, falam também que é melhor para buscar melhores salários, aí tudo depende da política, né, governo.
Às vezes um estado valoriza. Santa Catarina, perito ganha igual delegado. DF, perito delegado. PF, perito delegado. Tem estados, a maioria, perito embaixo do delegado. E tem parece que tem um estado lá que perito ainda conseguiu ficar acima do delegado, mas é um só. Polícia Então, Federal também, né? Perito e delegado ganha a mesma coisa, né? Polícia sim, Federal. PF também, PF, DF, Santa Catarina, tá. E aí, bom, eu perdi o porte de arma, perdi a aposentadoria especial. Nada impede que a perícia busque isso através de lei. Aqui nós conseguimos as duas coisas. Em 2007 foi o porte de arma e a aposentadoria especial faz alguns anos aí que eu não sei quanto. Então perdeu automaticamente e buscou. Outro ponto, tem uma briga grande lá em Brasília para que a perícia entre no artigo 144. Aí vai ter lá Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia, aquela dos trens lá que nem existe mais, a Ferroviária Federal, e querem botar o que embaixo? Polícia Científica. Se entrar no 44 na segurança pública, aí matou a charada. Aí todo esse perrengue, saiu, perdi, não sei o que, tu vai ter porte de arma, aposentadoria especial, vai ter polícia científica. Tá? Tu vai andar armado, mas assim, raramente vai usar. Tá? Eu posso aqui andar armado, sim, mas assim, nos locais de crime nunca escutei um tiro, alguns colegas já, teve tiroteio perto. Se ficar na perícia de informática, somente se tu assinar um laudo, alguém não gostar disso e te esperar na porta e querer te dar um tiro. Tirando isso, Mas ninguém fica com raiva do nerd, não. Não conheço ninguém com raiva. Já foi ameaçado mas, alguma vez? não, mas assim, uma vez o juiz me chamou lá na audiência de pornografia infanto-juvenil, e aí uma das perguntas que o juiz fez, tu reconhece lá o seu acusado, aparece nas fotos? Eu falei, não sei, não conheço o cara. Ela falou, tá ali, ó. Aí eu olhei para trás, o cara me olhou algemado aqui, ó. Ali eu pensei, esse cara um dia pode querer vir atrás de mim, mas não. Até hoje, já faz uns anos isso. Mas tirando isso, não vejo muito perigo. Mas é interessante ter um porte de arma, se tu é ameaçado algum dia, né? Sei lá, não sei se o nerd tem muita habilidade para mexer com arma, não, mas tudo bem. Não, mas a gente fez curso de tiro. Depois da formação, a gente fez um curso lá com a Polícia Militar, bem bacana, cara. Agora, ano passado, eu fui lá, fiz mais uns tiros, é bacana. Tu desestressa um pouco. Meu medo é que a polícia, quando ele olha lá por CPP artigo 69, se não me engano, ele fala que a polícia ela isola o local do crime para a chegada do perito. Ele deixa muito claro a polícia como a função de preservar a integridade física do perito. Aí eu vou lá e entrego uma bazuca para ele e digo, para que polícia agora? Deixa o perito se virar, entendeu? Eu me preocupo é disso acabar virando um dia, né, e tal. Assim, na grande maioria dos casos, a polícia realmente, a autoridade policial chega, isola o local e aguarda a chegada dos peritos, beleza. A gente chega lá, faz o trabalho e tal. Só que pode acontecer, já aconteceu com alguns colegas comigo, não, e dá um tiroteio maluco, a polícia sai a pau e tu fica ali, e tu tá sem arma. Sim, sim, E tu sim. não vai sair que nem um Rambo matando todo mundo, não, mas tu te defende, cara, pelo menos para dar um respeito. Vem na tua direção, vai pra viatura, vai embora, dá uns tiros, pronto, entendeu? Não precisa sair, botar a faixa aqui. Tu defende. A gente tem colete, tudo certinho também. Mas o cara pode acertar na tua cabeça, aí não tem capacete. Mas com isso, o perito pede o estado de polícia e tal. O grande Barreto, meu grande amigo Barreto, também membro da PECOF, lá de Juazeiro do Norte. Meu escritório de perícia pode prestar serviço para a polícia? Se sim, como recebo? Isso aí tu pode falar com milagre amanhã, né? Sim, é melhor. Boa, Aí, boa pergunta. Barreto, amanhã estou te esperando para essa pergunta que é muito boa. André, acho que é André aqui, Cassil. Tem o livro do Evandro autografado, agora é comprar o do Max, mas o problema vai ser pegar o autógrafo. O que é isso? Tu é da onde, André? Andy Cassil, 1985. Eu vivo no Brasil todo, rapaz. Eu vivo andando de um lado para o outro. Você pode me encontrar facilmente em qualquer lugar. Podia rolar um sorteio de livros, ambos os mestres aqui na live. Vamos marcar aí um sorteio aí, vamos marcar um sorteiozinho, a gente marca com um segundo momento para isso, planejado. Pode ser uma boa.
O único curso que fiz sem pagar do bolso foi o mestrado em computação forense pelo Ministério da Justiça. Ah, legal, Cleves. Muito bom. O Ministério da Justiça ofertando mestrado em computação forense. Tá, não, mas só para Cleves. peritos oficiais. Pois é, muito legal. Operações que exigem flagrante no local, como pedofilia costumam ir no local. Sim. Mais uma vez, o Tribunal de Justiça, perito nomeado juiz, mas mesmo, Thaís, Nicole, mas mesmo no Tribunal de Justiça, perito nomeado pelo juiz, eles te enviam? Não tô entendendo não, Thaís. Caros, pentes e logo após o crime digital aconteça, pode ser acusado de pentest? Você, caros, pentest, logo após um crime digital aconteça, pode ser acusado de pentest? Bem, se eu estiver entendendo, o Hélio está perguntando se pentest pode ser acusado como cometer um crime. Artigo Eu acho, 154A do Código Penal, né? eu acho que a Bom, palavra-chave aí é contrato. exatamente. Porque o artigo 154A do Código Penal ele fala invade dispositivos informáticos sem autorização tácita ou explícita. Então, o É, contrato, aí, como o Evandro fala, precisa do contrato. tem O um perito pode, contrato, não tem problema. o perito pode se registrar mais de um tribunal? Sim, vários tribunais. Forense em cloud vai muito mais para a legislação que técnica. De repente, sim. Complexidade jurídica é grande? Mas aí é função do advogado. Você orienta o que você precisa para o advogado que se vire. Eu acabo conhecendo um pouco do direito digital, ajudo um pouco mais em relação a isso, mas não é obrigação do trabalho do perito. Perito judicial Eu tem acho que que tirar as leis? Sim. é importante o perito trabalhar junto com o advogado, né? Conversar ali francamente e um orientar o outro. Às vezes o perito digital que tem algum conhecimento até de ata notarial, cara. Eu já vi advogado que não estava sabendo que podia fazer uma ata notarial de uma coisa simples. De um, sei lá, recebeu um SMS, recebeu um negócio. Ah, isso aqui eu vou perder, não sei o que. Cara, faz ata notarial. O que que é isso? E, pô, tá? Então é interessante o perito ter alguma noçãozinha. Não precisa fazer uma faculdade, não. Lê lá o CPC, que interessa, o CPP, se for o caso. Tem um conhecimento leve de ata notarial, umas coisas simples assim. Wagner, boa noite. Tem uma pergunta aqui antes relacionada à quebra de sigilo pelo Wellington, mas Ismael já respondeu com excelência aqui. Então, boa noite. Em caso de uma invasão através de shell reverso, se descobre o endereço do IP, esse IP pertence a uma VPN situada em outro país, se consegue um mandato e fazer o operador de VPN identificar? Planta uma pirueta, dá um helicóptero. Cara, eu já vi uma palestra de um delegado que uma vez ele atuou numa situação que tinha proxy, do proxy, do proxy, do escambau, do proxy, sei lá o quê, e passou em um monte de lugar. Ele foi atrás e conseguiu, mas assim, ó, é uma burocracia do cão. Porque assim, ó, caiu no país tal. Esse país tal tem colaboração com o Brasil? Tem. Tem que traduzir lá o negócio, juramentado, não sei o quê, o escambau, vai para esse país. Aí o ministro de Justiça, ou o equivalente deles lá, responde, tá? Não, foi para agora para outro país. Pô, de novo. Aí tu vai pipocando. Mas os países têm que ter a colaboração com o Brasil e tem a burocracia toda que quem faz isso é o delegado, se for uma causa criminal aí. O instrumento legal para isso, não sei se tem gente do direito aqui, a galera acaba não aprendendo sobre isso, chama-se carta rogatória. Ué. Sabia disso, Parece Evandro? uma praga. Vou te Hã? rogar essa cara. Uma praga. Mas já vou falar nesse termo, porque o termo carta Né? precatória é mais comum, né? Mas carta rogatória é que vai de país para país. E aí o outro país tem que ter tratado com o Brasil. Uma vez eu peguei um caso lá que o cara acessou um proxy para poder cometer invasão e a origem do ataque era Estados Unidos. Cara, Estados Unidos e Brasil são parceiros irmãos, né? E tal, o cara vacilou, o cara tem que estudar pelo menos legislação para fazer um pouco de gente forense nesse sentido, Agora eu entendeu? quero ver tu resolver um caso que um proxy para a Coreia do Norte. Pois é, pedir a gente pode até pedir, dar é que é difícil. Quer dizer, o cara tá com profissão na República da Moldova, vai ficar por lá mesmo, entendeu? Vai ficar por lá mesmo.
Carlos Ebert, grande amigo. Wagner, toda VPN tem IP que entra no saída, é treinamento, então quebra o sigilo, meu provedor, é isso que ele respondeu. CTF é um bom jeito de treinar conhecimento de perícia, indica algum CTF? Hacking Study, está perguntando. CTF, Hacka Flag. Evandro, o que tu acha? Hacka Flag é uma boa forma de treinar a perícia? Sim, cara. Assim como fazer algum desafio forense também, que pode criar uma imagem. E a pessoa que cria o desafio, a Hack Flag, um desafio forense, ou seja o que for, ele sabe o passo a passo. Aí vai medir o conhecimento da galera. E o tempo também. É importante ter um tempo. Não adianta você levar um mês para resolver um caso. Então, é sempre importante, sim. Porque geralmente quem cria o desafio é quem tem conhecimento, né? A bagagem aí. É assim, é uma coisa meio Pareto, né? 80-20. 80% dos casos, na verdade, você vai usar 20% desse conhecimento. Na grande maioria dos casos, são casos onde não vão envolver coisas que tu vai aprender em cima de CTF. Então, aconselho você ir brincar de CTF, mas quando você está começando a achar tudo muito monótono, você já aprende um monte de coisa antes, aí depois você, pô, agora eu vou me dividir para coisas mais hardcore, aí tu vai lá para CTF. A galera lá do WhatsApp, a galera faz o Davidson, o Butch, Santos, eles faziam alguns CTFs legal e tal, ainda fazem, eu acho, não sei. E até teve uma época que ainda deu umas dicas assim e tal. É bom, é um exercício muito legal, sabe assim? É um exercício muito interessante. Eu acho legal o CTF. É, Mas existe um monte de coisinha antes. Ah. uma coisa legal que tu falou é o seguinte, o cara pensa, você é perito, né, hacker, não sei o quê. Cara, mais de 90% dos casos são coisas simples. Sim. Recuperar arquivo, uma senhazinha do Word, quando tem. Às vezes o cara bota na área de trabalho, assim, minhas falcatruas preferidas numa pasta. Muitas vezes é assim. Aí pega algum que outro mais malandro, a gente começa a puxar conhecimento, a puxar livro, puxar tudo, contato. Ô, fulano, tu já fez isso e tal. O cara usou alguma criptografia ali, às vezes uma criptografia meio manual, tenta quebrar ali a lógica do cara. Mas na maioria dos casos são coisas simples. Pergunta aí do Cláudio. A gente já vai encerrar, viu, galera? Porque isso já tá, o nosso live já tá. Era previsto 1 hora, mas, pô, tá massa demais o papo, né? Tá todo mundo online o tempo todo aqui. A gente sempre teve mais de 70 pessoas online ao mesmo tempo. Estava olhando esse termômetro aí, algumas vezes mais de 100 pessoas. É por isso que a gente estendeu aí essa 1 hora e 42 minutos já de live. Já passou esse tempo todo de fazer uma live já, mano, alguma vez? Não, rapaz, é porque quando o âncora aí é sucesso, aí o negócio vai longe. Mas tá divertido, tá divertido. Que ferramenta usar para uma perícia de telefone Android sem usar o Celebrite? Celebrite, para quem não conhece, esse brinquedinho aqui, ó. O Fed Celebrite aqui. Eu confesso que quando eu estava ali na perícia de informática, a gente já recebeu, assim que começaram a aparecer os celulares, a gente conseguiu o Celebrite. Então não deu tempo de brincar com muitas ferramentas gratuitas. Mas tem o Mob Edit, é isso? Me lembro agora, que acho que eu brinquei uma vez. Tem até uma distribuição forense Linux que tem, acho que é Sudoku. Eu acho que é Ah, Sudoku. Minha por memória aí. minha memória Esse aí eu não tá tão não, ruim não hoje. esse eu não Que tem testei algumas ainda. ferramentazinhas. Mas, velho, o desafio de qualquer smartphone é a coleta, né? A coleta é que é um desafio. O Celebrite, na verdade, ele só automatiza uma exploração de uma vulnerabilidade no sistema operativo daquele dispositivo, para a partir daquilo ali fazer a coleta. E aí é o seguinte, você tem 1 milhão de aparelhos e tem 1 milhão de formas distintas de fazer coleta. Você consegue fazer na mão? Consegue, mas é muito hardcore, né? Às vezes, uma vez a cada 2 anos, eu coloco na minha empresa, Santo Cruz, mas eu me confirmando aqui, eu ensino lá na minha empresa o curso de forense em Android, mas é só Android, já é um senhor desafio. Inclusive, as últimas versões do Autopsy, se eu não me engano, conseguem visualizar Android. A questão é como é que você Processa. extrai o processo. Processa a evidência Android. Agora, eu não sabia que o iPad está processando também, né? Smartphone, né?
Inclusive, a galera da PF está fazendo o quê? Está coletando nesse carinha e bota para o iPad processar. Porque Então, quando o problema é... você pede para um cara desse processar um iPhone com 256 gigas, espera aí entre a vida toda e a eternidade, porque é mais ou menos esse tempo que ele vai levar. Aí os caras coletam ali, botam para o iPad processar e o iPad vai lá e brinca com ele e tal, entendeu? Alexandre Pinheiro, com os golpes de WhatsApp envolvendo celebridades, aumentou muito a demanda para esse tipo de ilícito? Cara, se aumentou, ficou na fila e eu nem vi. Porque o que é prioridade é pornografia infanto-juvenil, crimes contra a vida, que tem análise de celulares, basicamente, tráfico de drogas também é prioridade, réu preso é prioridade. É tanta fila de prioridade que essas coisas de WhatsApp, do WhatsApp do, sei lá, de alguém famoso, fica pro fim da fila. Então, eu nem sei dizer se tem. Alexandre, é o seguinte, esse tipo de caso é o que a gente chama de ação, passa a ser uma ação até condicionada à representação. Se bem que rola, na verdade, o resultado final disso aí vira um 7-1 mesmo, né? No final das contas, esse golpe do WhatsApp vira um 7-1, né? No final das contas, vira um 7-1. É isso. Mas eu acho que você resolve tudo isso só judicialmente, entendeu? Porque aí vai envolver quebra de sigilo só e tu vai chegar no autor desse negócio. O que eu aconselho? Se teu WhatsApp foi clonado, tu registra data e hora daquele clone e tal. Aí tu pede para o WhatsApp me dizer qual é o IP que aquilo ali se logou e tal. E aí, de posse daquele IP, tu vai atrás do provedor. Se o provedor for uma internet residencial, tu chega na casa do cara. Se aquele IP for um GSM, um 3G e tal, ou seja, uma telefônica, então os caras não vão dificultar um pouquinho, vou botar um chip aqui para usar telefonia. Aí tu vai pegar uma assinatura do cara, o assinante daquele ali, que deve ser um CPF fake. O cara é mais malandro, o cara pegou um CPF fake, pegou um CPF de terceiros, registrou um chip lá, está usando 3G. Aí o que você faz? Você pede uma quebra de sigilo com o provedor de telefonia para saber se aquele e-mail, aquele telefone, se conectou em qual e-mail. Aquele e-mail já teve quantos telefones em toda a vida dele? É uma boa ideia ou não? Aí tudo depende se o cara que clonou, ele é bom ou não. Se Pois é, ele... quando o cabo é bom, ele tem que ser melhor. E aí a gente fica, Tom e Jerry. Daqui a pouco o cara nem usou CPF fake, usou CPF próprio, aí já Não, matou tem muito já. vacilão, não é porque, velho, na maioria das vezes, nós não estamos tratando de hacker, sabe? Hacker é uma palavra tão bonita, eu gosto da palavra hacker, sabe? Eu gosto de hacker. Mas a maioria não é hacker, é estelionatário mesmo. Então os caras vacilam demais, assim, os caras não têm esse conhecimento técnico, eles têm conhecimento de fraude, de fazer fraude. O cara Às vai vezes no o cara. YouTube, viu? Então às vezes ele aprende na cadeia lá com um colega do lado que aprendeu isso aí também. Entendeu? Essa pandemia de estelionatário é muito mais antiga e de maior potencial do que o Covid-19. Rino perguntando aqui, Marcos, elas vão ficar salvas? Podem ver depois? Cara, nessas 24 horas do Instagram mesmo e tal, certo? Mas a gente já vai encerrar agora. Como artigo na justiça estudam cidades do interior oficialmente, nomeação, qual material a ser analisado seja enviado a você, que material a ser analisado seja enviado a você, para a gente, aí para a pergunta relacionada à perícia ad hoc, sim, a gente tem que ter acesso ao material para poder analisar, né? Então, que depende do material. O pendrive foi apreendido, o HD, o que for, fazer a cópia forense deles. Deixa eu dar correr aqui para a gente poder encerrar. Na verdade, o hack usa conhecimento para bem, o crack usa conhecimento para o mal. Wagner Prado, isso tem aí
questão de conceito. Volta aqui a pergunta para a Nicole para a gente encerrar com isso. Como é que os tribunais de justiça estadual de cidades de interior que dificilmente tem cadastro de perito judicial? Caso haja nomeação de um juiz de uma cidade longe da sua, você pode solicitar? Cara, como isso, quando você faz o seu cadastro no tribunal, Thaís, você coloca quais são as cidades que você quer atuar. Então, se eu quiser colocar, eu moro em Fortaleza, para quem não sabe, né? O Evandro, ele é lá de Porto Alegre, não é isso, Evandro? É isso aí. Se eu quiser me cadastrar agora no Tribunal de Porto Alegre, nada me impede. Obviamente, a justiça não vai pagar minha passagem, mas eu que quis aí, exercer minhas funções lá em Porto Alegre. Aí eu vou Tu lá, ganha tomo uma uma picanha, cerveja pelo com o menos, Evandro, um né? choppzinho, uma picanha, tu ganha, pelo menos, aqui. Pois é, entendeu? Eu vou para isso. E, a galera, e o Evandro é muito churrasco, então, de repente, é esse o motivador para eu me cadastrar num tribunal tão longe assim, né? Ismael, um abraço para você também, meu amigo. Estou mandando um abraço para a gente aqui, Cláudio. Senhores, 1 hora e 50 minutos de live, ainda temos uma grande audiência, mas vamos encerrar, porque já está ficando tarde, né? E é isso, Evandro, cara, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu carisma, pelo seu conhecimento, por essa loirice aí. Beleza? Um grande abraço, eu sou um grande admirador seu, além de ser amigo, sou, na verdade, sempre foi e sempre serei um grande admirador, um grande profissional, um cara muito correto, muito técnico e muito responsável, sabe assim. Então, fico muito feliz aí por estar aí dividindo essa telinha com você. Se tu falar mais um pouco, eu te dou um beijo. Cara, Pois é, mas mas eu só estou fazendo isso porque eu estou no norte e tu está no sul. A distância é grande e o isolamento social impede muito isso também. Cara, eu que agradeço aí a iniciativa e o convite por participar. É bem legal essa semana inteira aí, com 4 mestres aí, e eu também participando. E sempre que tiver qual forense, Forense Week, Beer Forense, vamos junto, cara. Vamos sempre. É um assunto bom, junta a galera que gosta. Hoje faltou um choppzinho aqui, mas eu estava mais no coffee aqui, coffee forense, daí não quis fazer o Pois chopp. é. Uma própria Beer Forense online aí fizemos também. Na verdade, tem um monte de live minha, principalmente no YouTube, que eu estou sempre tomando uma cerveja, sabe? Eu estou começando a imaginar que a galera vai achar que eu sou um alcoólatra. Não sou ainda. Estou ali na periferia do alcoolismo. É Aí, só um assim, admirador, cara. Não essa chega assim, semana eu mano. vou ficar sem beber, entendeu? Até para tossir um pouco menos, de repente. Né? Evandro, obrigado aí, obrigado, galera. Obrigado que vocês compareceram. Eu vou postar agora no History aqui quem é o nosso cara de amanhã, né? Que é o José Antônio Milagre, grande perito aí, ADOC e advogado de direito digital, um dos maiores nomes do Brasil. Tu é do grupo de risco, Marcos. Que é isso? Não. E aí, já façam suas perguntas para a gente já abordar essas perguntas amanhã. Beleza? A semana vai ser rica, vai ser diferentona, temos figuras bem distintas, algumas mais polêmicas, algumas menos polêmicas. E aí vamos ver o que vai ser essa semana, entendeu? Vai ser muito legal. Um abraço aí para você, Evandro, um abraço para a galera. Até amanhã aí, viu? Valeu, um abraço. Valeu.